Atenção, nação rubro-negra, porque o clássico dos milhões desta quarta-feira entrou para a história recente do Flamengo como um verdadeiro ponto de virada na temporada. No Maracanã, diante de um rival pressionado e de um cenário que já começava a preocupar no Campeonato Carioca, o Flamengo venceu o Vasco por 1-0 e conquistou não apenas 3 pontos, mas também a sua primeira vitória no estadual e no ano de 2026. O resultado veio em um momento decisivo, após 2 derrotas e um empate com a equipe sub-20, quando o clube decidiu antecipar o retorno do elenco principal justamente para afastar qualquer risco de rebaixamento. A resposta foi imediata: atuação dominante, postura de time grande e um clássico vencido que muda completamente o clima nos bastidores e devolve confiança ao torcedor rubro-negro. Desde o início da partida, o Flamengo mostrou que entrou em campo com outra mentalidade. Mesmo antes da expulsão do volante vascaíno Cauã Barros logo aos 5 minutos do segundo tempo, o rubro-negro já controlava as ações, trocava passes com intensidade e empurrava o Vasco para o próprio campo. Ainda assim, o primeiro tempo teve momentos de tensão, com o Vasco criando 2 chances claras. Andrés Gomes acertou a trave em um lance que gelou o Maracanã e GB perdeu uma oportunidade cara a cara com Rossi, mandando para fora. Do outro lado, o Flamengo respondeu com volume ofensivo e fez o goleiro Léo Jardim trabalhar intensamente, com grandes defesas em finalizações de Bruno Henrique, Léo Pereira e Everton Cebolinha, mostrando que o gol era apenas questão de tempo. Com a expulsão de Cauã Barros, o cenário ficou ainda mais favorável ao Flamengo, que passou a explorar melhor os espaços e intensificou a pressão no campo ofensivo. A superioridade numérica se transformou em domínio total e o Vasco passou a se defender como podia, tentando segurar o empate. Até que aos 24 minutos do segundo tempo, o momento decisivo chegou. Após mais um erro do lateral Lucas Piton em 2026, a bola sobrou para o colombiano Jorge Carrascal, que acertou um belo chute cruzado, sem chances para Léo Jardim, levando a torcida rubro-negra ao delírio no Maracanã. Um gol que simboliza não só a vitória no clássico, mas também a retomada de confiança de um Flamengo que precisava reagir imediatamente. O impacto dessa vitória vai muito além do placar. Com o resultado, o Flamengo chega a 4 pontos em 4 partidas, sobe para a 3ª colocação do Grupo B, onde os 4 primeiros avançam para as quartas de final e praticamente afasta qualquer risco de rebaixamento no Campeonato Carioca. O clima muda completamente. O que antes era preocupação, agora se transforma em alívio e esperança. A decisão de antecipar o retorno do elenco principal se mostra acertada, e o rubro-negro volta a enxergar o estadual com outros olhos, sabendo que ainda pode crescer na competição e chegar forte na fase decisiva. Agora, o Flamengo já vira a chave para mais um desafio importante. Na próxima rodada, o rubro-negro terá outro clássico no Maracanã, desta vez contra o Fluminense, em um confronto que promete testar novamente a força do elenco principal. Existe inclusive a possibilidade do time sub-20 voltar a ser utilizado, já que 3 dias depois, o Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, o que exige atenção redobrada no planejamento. Do outro lado, o Vasco permanece com 4 pontos no Grupo A, mas pode ser ultrapassado por Fluminense e Sampaio Corrêa RJ, aumentando a pressão sobre a equipe comandada por Fernando Diniz, que volta a campo no domingo para enfrentar o Boa Vista antes da estreia no Brasileirão contra o Mirassol. No fim das contas, o clássico dos milhões mostrou que quando o Flamengo entra em campo com seu elenco principal e postura competitiva, o cenário muda rapidamente. A vitória sobre o Vasco representa mais do que 3 pontos. É um recado para os rivais, um alívio para a torcida e um sinal claro de que o rubro-negro começa a colocar a casa em ordem em 2026. O Campeonato Carioca segue aberto, mas o Flamengo volta a respirar, ganha confiança e mostra que está vivo, atento e pronto para crescer no momento certo da temporada. E a atuação no clássico deixa sinais claros de que o Flamengo começa a encontrar o caminho da estabilidade justamente quando mais precisava. O time mostrou organização, intensidade e principalmente maturidade para lidar com a pressão de um jogo decisivo, algo que havia faltado nas rodadas anteriores do Carioca. A presença do elenco principal trouxe não apenas mais qualidade técnica, mas também liderança em campo, controle emocional e leitura de jogo, fatores que fizeram a diferença nos momentos mais delicados da partida. Mesmo com as chances criadas pelo Vasco no primeiro tempo, o Flamengo não se desorganizou, manteve sua proposta e seguiu impondo seu ritmo, mostrando que a vitória foi construída com paciência, consistência e domínio territorial. O gol de Carrascal simboliza exatamente esse novo momento. Não foi apenas um chute certeiro, mas o reflexo de um time que soube aproveitar a vantagem, pressionar o adversário e transformar superioridade em resultado. O colombiano cresce como opção importante no elenco, ganha moral com a torcida e passa a ser visto como peça capaz de decidir em jogos grandes.
Esse tipo de resposta individual fortalece o coletivo e cria um ambiente positivo dentro do grupo, algo essencial para uma temporada longa, cheia de desafios e decisões importantes. O Flamengo mostra que, mesmo ainda em início de ano, já começa a construir uma base sólida para evoluir. Com o risco de rebaixamento praticamente afastado, o foco agora passa a ser a consolidação no Campeonato Carioca e a preparação para desafios ainda maiores. O clássico contra o Fluminense surge como mais um teste de fogo, daqueles que medem o nível real da equipe, enquanto a estreia no Brasileirão já desponta no horizonte como prioridade máxima. A comissão técnica terá decisões importantes a tomar, equilibrando desgaste físico, rodagem do elenco e competitividade. Mas a vitória no Clássico dos Milhões dá tranquilidade para planejar com mais calma e segurança. Para a torcida, o sentimento é de alívio misturado com esperança. Depois de um início turbulento, o Flamengo dá sinais claros de reação, mostra força em um jogo grande e reafirma seu peso quando a camisa entra em campo. O clássico não apenas devolveu os 3 pontos, mas também a confiança de que o rubro-negro pode crescer ao longo da temporada e voltar a ser protagonista. O recado está dado. Quando é chamado à responsabilidade, o Flamengo responde, e 2026 começa finalmente a ganhar um novo rumo para o clube e para a nação rubro-negra. A vitória no Clássico dos Milhões também escancara a importância do controle emocional e da maturidade competitiva em jogos desse peso. O Flamengo soube administrar o ritmo da partida, mesmo diante da pressão inicial e das chances criadas pelo adversário, mantendo organização defensiva e paciência para construir o resultado. A postura em campo mostrou um time mais consciente, que entendeu o momento do campeonato e a necessidade de vencer não apenas para somar pontos, mas para estancar qualquer possibilidade de crise precoce. O Maracanã foi palco de um Flamengo concentrado, que soube sofrer quando necessário e crescer exatamente quando o jogo pedia imposição, algo que costuma separar equipes comuns de elencos preparados para disputar títulos. O gol de Jorge Carrascal surge como símbolo desse novo momento, não apenas pela qualidade da finalização, mas pelo contexto em que aconteceu, após pressão constante, leitura correta do espaço e aproveitamento de mais uma falha defensiva adversária. O colombiano mostrou frieza, personalidade e capacidade de decisão em um jogo grande, características que tendem a ganhar ainda mais peso ao longo da temporada. Em clássicos, detalhes fazem diferença, e o Flamengo demonstrou eficiência justamente quando teve superioridade numérica, transformando o volume de jogo em vantagem real no placar, sem dar margem para uma reação desordenada do rival. O resultado também reorganiza completamente o cenário do Campeonato Carioca para o rubro-negro. Com 4 pontos conquistados, o time se reposiciona dentro do grupo, afasta qualquer risco imediato de rebaixamento e passa a olhar novamente para a zona de classificação com mais tranquilidade. A vitória permite planejamento, rodagem de elenco e decisões estratégicas pensando não só no estadual, mas também na estreia do Brasileirão. A possibilidade de retorno do Sub-20 nos próximos jogos reforça a ideia de que o clube agora tem margem para escolher caminhos, algo que parecia distante poucos dias atrás, quando a pressão aumentava rodada após rodada. Conclusão: o Clássico dos Milhões entregou muito mais do que um simples 1-0 no placar. Ele redefiniu o momento do Flamengo na temporada, reposicionou o clube no campeonato, devolveu confiança ao elenco principal e reacendeu a expectativa da torcida. Ao mesmo tempo, deixou lições duras para o Vasco, que precisará ajustar rapidamente seu sistema para não perder espaço. Em um início de ano marcado por incertezas, o Flamengo mostrou força, resposta e capacidade de reação, transformando um jogo decisivo em um ponto de virada que pode influenciar diretamente o rumo de 2026.